Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu levei um puxão de orelha de Deus, uma bronca de Deus. Ou como a gente usa no meio corporativo, eu recebi um feedback de Deus. Esse dia foi memorável para mim porque eu descobri que eu tinha um superpoder. Assim como o Peter Parker acorda depois de ter sido inoculado pelo veneno daquela aranha, e ele descobre ao olhar no espelho que ele estava mais forte, que ele tinha poderes que ele jamais poderia imaginar na vida dele, que haviam mudado todo o contexto da vida dele. Foi assim comigo naquele dia. Eu descobri que eu tinha o superpoder de pegar uma situação negativa e transformar aquilo numa situação positiva. Foi maravilhoso, porque eu descobri que não importa o que estivesse acontecendo de ruim na minha vida, eu poderia pegar aquela situação e transformar aquilo em algo bom. Durante a minha adolescência eu tive o privilégio de passar quase 3 anos dentro de uma clínica de recuperação, dentro de um internamento. E é claro que para um adolescente isso é complicado, isso é difícil. Passar longe do convívio familiar, longe do convívio da sociedade, fazer as coisas que eu mais gostava, como andar de bicicleta, jogar futebol e até ir para a escola. Foi difícil, mas eu fui privilegiado porque ali, dentro daquele ambiente, eu pude ter acesso a livros que eu jamais teria se eu tivesse em outro lugar. Eu tive acesso a livros de programação neurolinguística, como autores como John Grinder, como Tony Robbins, como Lair Ribeiro, e o meu favorito, que é Jesus Cristo. Livros e autores que influenciaram tanto a minha vida, que puderam moldar o meu caráter, a minha personalidade, o meu conhecimento de uma forma que transformaram toda a minha existência. E eu me lembro que muitos anos depois, foi numa noite fria, que eu procurei um canto da minha casa, já casado, com filhos, e comecei a questionar Deus. Comecei a brigar com Deus, realmente. E me perguntar por que eu vinha passando por tanta dificuldade, dificuldades financeiras, brigas no relacionamento familiar, brigas no trabalho, tanta dificuldade que eu vinha passando, e eu comecei a questionar Deus em relação a tudo isso. Por que eu vinha passando por tudo isso? E todo aquele conhecimento que eu havia tido lá atrás, e principalmente o conhecimento da Bíblia, foi aí que eu recorri à Bíblia e me deparei com aquela passagem em João 5, que fala sobre a cura de um doente que estava doente já há 38 anos. Quando Jesus entra naquele lugar chamado Betesda, diante daquela fonte, e olha para aquele homem e diz para ele: levanta e anda. E naquele momento eu, com os olhos cheios de lágrimas, chorando, totalmente comovido, totalmente insatisfeito com a minha vida, escutei a voz de Deus, que falou para mim: levanta e anda. E eu questionei, eu falei: mas o que o Senhor está querendo me dizer com tudo isso, com essa passagem? O Senhor vai mandar alguma intervenção divina, de repente abrir as portas de um emprego novo? Vai mandar alguém com muito dinheiro para fazer uma boa ação? O que o Senhor vai fazer diante de toda essa situação que eu estou passando? E ele olhou para mim e falou mais uma vez: levanta e anda. E eu, mas ainda sem querer aceitar aquela situação, o que estava acontecendo, falei: mas Deus, o que o Senhor está querendo dizer para mim diante dessa situação? E ele foi bem claro e repetiu para mim mais uma vez: levanta e anda. E isso foi importantíssimo para mim, porque eu tive acesso a 3 lições que moldaram e mudaram a minha vida de uma forma definitiva e me trouxeram até o lugar onde eu estou hoje. A primeira lição foi: escute a voz de Deus. Muitas vezes Deus ele não fala aquilo que você precisa ouvir. Ele fala aquilo, muitas vezes ele não fala aquilo que você quer ouvir, ele fala aquilo que você precisa ouvir. E naquele dia o que eu precisava ouvir era isso: levanta e anda. Se a gente tiver um pouco de sensibilidade, aquilo que algumas pessoas chamam de voz da consciência. A Bíblia fala que Jesus, quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo. Todos nós temos dentro de nós uma centelha divina que fala conosco, uma voz que sopra lá dentro, mas ela sopra baixinho às vezes.
ela não é escancarada, mas nós temos essa sensibilidade de ouvir essa voz que fala com a gente o caminho certo a seguir. A segunda lição que eu aprendi aquele dia foi que existe um tempo certo para todas as coisas. Ali é relatado que aquele homem tinha 38 anos quando recebeu essa intervenção de Jesus Cristo. Então existia um tempo certo para que aquilo acontecesse na vida dele. Assim, na minha vida e na sua vida também é da mesma forma. Existe um tempo certo para as coisas acontecerem. Talvez tudo que você tenha passado até hoje é uma ferramenta, foram ferramentas que você foi adquirindo ao longo da estrada, para que você pudesse, no tempo certo, ouvir a voz de Deus e ter a sua vida transformada. E a terceira lição, que eu diria que é a mais importante de todas, que é a ação. Levanta e anda. Nada disso seria possível na vida daquele homem. Ele não teria sido curado se não fosse a partir da sua própria ação, do seu movimento. Tudo na vida é criado a partir do movimento, a partir da ação, a partir da iniciativa. Isso é o mais importante. Deus não fará nada por você que você não pode fazer. Eu gosto dessa ilustração que diz: aquele homem que estava andando pela estrada com o seu carro e até que esse carro quebrou. E ele ali, sem ter o que fazer, parou e ficou ali esperando chegar alguma ajuda. Então os carros passavam pela estrada e ninguém parava para ajudá-lo. Já cansado daquela espera, ele falou: bom, já que ninguém para, eu vou empurrar o meu próprio carro. E quando ele começou a empurrar, ele percebeu que os carros que passavam por ele começaram a parar, um a um. Muitas pessoas se juntaram e começaram a empurrar o carro junto com ele. Porque eles viram que ele tinha uma iniciativa. E quando a gente tem iniciativa, o mundo se move para nos ajudar. A palavra que eu quero deixar para você hoje é: levanta e anda.